Olá! Hoje eu começo uma série diferente aqui, uma série de leituras. Bom, todas as leituras que eu venho fazendo ultimamente, elas são divididas em muitos tópicos, né? Todos os capítulos, eles são de temas diferentes, então não necessariamente são interligados, o que é muito bacana, porque eu consigo ir compartilhando com vocês um pouquinho de cada coisa que eu vou lendo, porque eu vou falar, eu tô tão interessada por todos os assuntos e eles são tão incríveis que eu vou lendo um pouquinho de cada, de acordo com o meu momento, de acordo com o interesse daquele dia, ou que eu vejo, sabe, que Deus me move para aquilo, que o Espírito Santo fala, olha, através daqui eu tenho algo para você. E aí, como tem sido leituras tão edificantes, tão profundas, eu resolvi compartilhar com vocês essas leituras e aqui eu dou início à primeira leitura, porque logo na apresentação eu já achei fantástica e o autor aqui conseguiu colocar em palavras o que há umas 2 semanas eu já tinha percebido, mas ainda não tinha conseguido verbalizar com excelência. Então eu vou ler para vocês aqui um trechinho da apresentação e isso é só a apresentação. Aqui, ó, se chama O Livro, aqui da luz, ó, O Livro da Confiança. A Bia ganhou esse livro de Natal lá na igreja, o que já foi um carinho imenso, né? Porque nós somos fiéis novos lá, mas já foi um carinho incrível. Quem escreveu foi o Padre Tomás de Saint-Laurent. Eu acredito que é assim que diga, um padre francês. Se eu estiver errada, me corrijam. Mas a parte que eles sintetizam bem ao que eu estava me referindo há umas semanas aí conversando com os conhecidos é assim, ó. Mais que lida, essa obra merece ser meditada pausadamente. Assim, a voz de Cristo, voz misteriosa da graça, falará no fundo de nossas consciências palavras de doçura e de paz. E foi exatamente isso o que eu já tinha notado, que diferente de um livro de romance, diferente de um livro de ficção, todas as obras que vêm com uma mensagem divina, que vêm com uma mensagem de Deus, né, pra gente, todas elas têm de ser meditadas pausadamente. Exatamente por isso, porque aqui, ó, falará no fundo de nossas consciências palavras de doçura e de paz. E foi exatamente isso que eu senti, que todas as obras que eu venho lendo, elas falam mesmo com o nosso interior. Então é muito parecido com a instrução que a gente tem para ler a Bíblia, né? Que devemos ler a Bíblia meditando, pausadamente, com calma, porque não é um livro que dá para simplesmente você ir lá e engolindo tudo, né? Porque é a palavra, é a verdade. Então, é Deus falando ali com você, né? É a manifestação do Espírito Santo. Então, é como conversar com uma pessoa. Imagina como seria se a gente ficasse 2 horas só falando da gente, sem parar e não desse o mínimo de brecha para que a outra pessoa falasse dela. Nós iríamos conseguir ficar ali 2 horas? Será? E provavelmente nós nem voltaríamos para poder dar uma segunda chance para conversar com essa pessoa, não é mesmo? Porque é desagradável. Então, ler a Bíblia é diferente de ler um outro livro que existe aí pelo mundo, né? As ficções. Porque ali é a palavra verdadeira. É Deus conversando com a gente. Então, mais do que uma leitura, é um diálogo. E aqui disse com maestria o que acontece, que fala ao fundo das nossas consciências palavras de doçura e de paz. E aí, vamos então ir de fato para a apresentação e qualquer errinho aí de português, desconsiderem. Prestem atenção não na minha dicção, tá? Não na minha leitura, mas sim nas palavras que vocês vão ouvir. Neste vale de lágrimas, não há quem não passe por momentos difíceis, tanto na vida espiritual quanto na material. E por vezes nos falta a fé no auxílio divino. Eu creio, mas ajudai-me em minha incredulidade, pode a alma nessa situação dizer a Deus. Em teoria, acreditamos na onipotência divina.
no amor ilimitado de Deus para cada um, mas na hora da provação, isso se nos esvai e duvidamos. Tantos milagres portentosos operados por Deus lemos nas Sagradas Escrituras e na vida dos santos, e bem sabemos que o poder dele não pode ter diminuído. Contudo, hesitamos. Mesmo almas de insígnia virtude passam por essas dificuldades. Em momentos de grandes provações, foi de inestimável proveito ao professor Plínio Correia de Oliveira a leitura do livro da Confiança, do padre Tomás de Saint-Laurent, que ele adquiriu em uma livraria católica no Rio de Janeiro no período em que era deputado federal pela Liga Eleitoral Católica, que foi de 1933 a 1934. Para quem não sabe, o Dr. Plínio foi o fundador do Arautos, né? Então, aqui foi um livro escrito por ele, falando exatamente do que ele adquiriu, lendo aqui o livro da Confiança. Então, agora vamos para o capítulo 1. Eu ainda não li e vou iniciar com vocês. Então, vamos meditar juntos. Primeiro, então assim, nós temos o capítulo e ele é dividido em 4 temas, tá bom? Então, o primeiro capítulo é a confiança, é o tema principal, confiança. Depois, é dividido em 4 subtemas, que são: Nosso Senhor nos convida à confiança, muitas almas temem a Deus, outras têm falta de fé, quão prejudicial é esta desconfiança de Deus. Ai, meu Deus, que lindo. Já tô até só com esses 4 subtítulos aqui, já o coração já fala. 1. Nosso Senhor nos convida à confiança. Voz de Cristo, voz misteriosa da graça, que ressoais no silêncio dos corações. Vós murmurais no fundo das nossas consciências palavras de doçura e de paz. As nossas presentes misérias repetes o conselho que o Mestre dava com frequência durante a vida mortal. Confiança, confiança. A alma culpada, opressa pelo peso de suas faltas. Jesus dizia: Confiança, filha, teus pecados te são perdoados. Confiança, dizia ainda a enferma abandonada que só dele esperava a cura. Tua fé te salvou, quando os apóstolos tremiam de medo, vendo-o caminhar à noite sobre as águas do lado de Genezaré. Ele os tranquilizava com esta expressão apaziguadora: Tende confiança, sou eu, nada temais. E na noite da ceia, conhecendo os infinitos frutos do teu santo sacrifício, ao partir para a morte, lançava ele este brado de triunfo: Confiança, confiança, eu venci o mundo. Esta divina palavra, ao provir dos seus adoráveis lábios, vibrantes de ternura e de piedade, operava nas almas uma maravilhosa transformação. Um orvalho sobrenatural lhes fecundava a aridez. Clarões de esperança lhes dissipavam as trevas. Uma calma serenidade punha-lhe em fuga a angústia. Pois as palavras do Senhor são espírito e vida. Bem-aventurados os que a ouvem e a põem em prática. Como outrora a seus discípulos, é a nós agora que nosso Senhor convida à confiança. Por que recusaríamos ouvir a sua voz? 2. Muitas almas temem a Deus. São poucos os cristãos, mesmo entre os mais fervorosos, que possuem esta confiança, que exclui toda ansiedade e hesitação, e por várias causas. O Evangelho narra que a pesca miraculosa deixou São Paulo estupefato. Com a sua impetuosidade habitual, ele mediu um relance a infinita distância que separava a grandeza do Mestre da sua própria pequenez. Tremeu de terror sagrado e, prosternando-se, exclamou: Afastai-vos de mim, Senhor, que sou um pecador. Certas almas têm, como São Pedro, esse temor.
Elas sentem tão vivamente a própria indigência e as próprias misérias que mal ousam aproximar-se da própria santidade. Parece-lhes que um Deus tão puro deveria sentir invencível repulsa ao inclinar-se para elas. Impressão inconveniente, que lhes dá à vida interior uma postura contrafeita, a qual por vezes chega a paralisá-las por completo. Como se enganam essas almas? Logo Jesus aproximou-se do apóstolo assustado. Não temas, disse-lhe, e fê-lo levantar-se. Vós também, cristãos, que recebestes do amor tantas provas, nada temais. O que o nosso Senhor receia acima de tudo é que tenha medo dele. Vossas imperfeições, vossas fraquezas, vossas faltas, mesmo as mais graves, vossas reincidências tão frequentes, nada o desanimará, contanto que desejais sinceramente converter-vos. Quanto mais miseráveis sois, mais ele tem compaixão da vossa miséria, mais deseja cumprir junto a vós sua missão de Salvador. Não foi para os pecadores, sobretudo, que ele veio à terra? 3. Outras têm falta de fé. A outras almas falta a fé. Têm elas, de certo, essa fé comum, sem a qual trairiam a graça do batismo. Creem que o nosso Senhor é todo-poderoso, bom e fiel às suas promessas, mas aplicam de modo errado essa crença às suas necessidades particulares. Não são dominadas pela convicção irresistível de que Deus está atento às suas provações e para elas se inclina a fim de socorrer. Não são dominadas pela convicção irresistível de que Deus está atento às suas provações e para elas se inclina a fim de socorrê-las. Jesus Cristo pede-nos, portanto, esta fé especial e concreta. Ele a exigia outrora como condição indispensável para realizar os seus milagres. Espera ainda de nós, antes de nos conceder os seus benefícios. Se podes crer, tudo é possível àquele que crê, dizia o pai ao menino possesso. E no convento de Paraelemonial, empregando quase as mesmas palavras, repetia a Santa Margarida Maria. Se puderes crer, verás o poder do meu coração na magnificência do meu amor. Podeis crer? Podereis chegar a essa certeza tão forte que nada abala, tão clara que equivale? Tão clara que equivale à evidência? Isso é tudo. Quando chegardes a este grau de confiança, vereis maravilhas se realizarem em vós. Pedi ao Divino Mestre que aumente a vossa fé. Repeti-lhe com frequência a prece do Evangelho. Eu creio, Senhor, mas ajudai-me em minha incredulidade. 4. Quão prejudicial é esta desconfiança de Deus. Ai, meu Deus, chega até a dar uma tremidinha aqui. Sejam quais forem as suas causas, a desconfiança nos prejudica. Ela nos priva de grandes bens. Quando São Paulo, saltando do barco, lançou-se ao encontro do Salvador, caminhou com firmeza sobre as ondas. O vento soprava com violência. As vagas levantavam-se em turbilhões furiosos e abriam no mar profundos abismos. A voragem abria-se diante do apóstolo. Pedro tremeu. Hesitou um instante e logo começou a afundar. Homem de pouca fé, disse-lhe Jesus. Por que duvidastes? Eis a nossa história. Nos momentos de fervor, ficamos tranquilos aos pés do Mestre. Sobrevindo a tempestade, o perigo absorve a nossa atenção. Desviamos os olhares de nosso Senhor para colocá-los ansiosamente sobre os nossos sofrimentos e perigos. Hesitamos e logo afundamos. Assalta-nos a tentação.
O dever nos parece, o dever nos parece enfadonho. A sua austeridade nos causa repugnância, o seu peso nos oprime. Imaginações perturbadoras nos perseguem. A tormenta ruge na inteligência, na sensibilidade, na carne, e perdemos pé. Caímos no pecado, caímos no desânimo, mais pernicioso do que a própria falta. Almas sem confiança, por que duvidamos? A provação nos assalta de 1000 modos, ou os negócios temporais periclitam, o futuro material nos inquieta, ou a maldade nos ataca a reputação, ou a morte quebra laços de afeições as mais legítimas e carinhosas. Esquecemos o maternal cuidado que nos tem a providência. Murmuramos, revoltamo-nos, aumentamos assim as dificuldades e a amargura da nossa dor. Almas sem confiança, por que duvidamos? Se nós tivéssemos apegado ao Divino Mestre com uma confiança tanto maior, quanto mais desesperada parecesse a nossa situação, nenhum mal sofreríamos. Teríamos caminhado calmamente sobre as ondas. Teríamos chegado sem tropeços ao golfo tranquilo e seguro, e logo teríamos encontrado a hospitaleira praia ensolarada que a luz celeste ilumina. Contra as mesmas dificuldades lutaram os santos. Muitos entre eles cometeram as mesmas faltas, mas eles ao menos não duvidaram. Ergueram-se sem demora, mas humildes após a queda, não contando doravante senão com os socorros do alto. Conservaram no coração a certeza absoluta de que, apoiados em Deus, tudo conseguiriam, e não foram confundidos nessa confiança. Sejais, pois, almas confiantes. Nosso Senhor vos convida a isto, e o vosso interesse o reclama. Assim, vos tornareis alma de paz e de luz. Este livro não tem outro objetivo senão o de vos iniciar no conhecimento e na prática da virtude da confiança. Sobre ela se exporá aqui muito simplesmente a natureza, o objeto, os fundamentos e os efeitos. Piedoso leitor, se alguma vez esse modesto livrinho cair nas suas mãos, não o rejeiteis com desprezo. Não pretende ele nem encanto literário e nem originalidade. Contém verdades consoladoras que colhi nos livros inspirados e nos escritos dos santos. Eis o seu único mérito. Tentai lê-lo sem pressa, com atenção, em espírito de oração. Quase diria, meditai-o, deixai-vos penetrar docemente por sua doutrina. A seiva do Evangelho perpassa essas páginas. Haverá melhor alimento para as almas do que a palavra do Senhor? Que ao acabar essa leitura, vós possais confiar unicamente ao Mestre adorável que nos deu tudo, os tesouros do seu coração, o amor, a vida, até a última gota do seu sangue. Lindo demais. Gente, esse é só o primeiro capítulo e o que foi isso? Realmente é um convite do Senhor, então como diz aqui os quatro subtítulos, né? Nosso Senhor nos convida à confiança. Realmente, Ele está nos fazendo convite. Depois, muitas almas temem a Deus, falando de que a gente se acha pecador e nós mesmos, nós tememos a Deus. Outras têm falta de fé, acreditam em Deus, falam de Deus, mas ainda assim não têm aquela fé convicta em Deus. Quão prejudicial é esta desconfiança de Deus. E está falando aqui que devemos confiar. Então está falando das nossas falhas, das nossas faltas, mas que Ele sabe de todas as coisas. Tem algumas pequenas instruções aqui, né? Grandiosíssimas. Quando Ele mesmo diz aqui, né? Confiança, confiança. Então que devemos bradar muito isso.
Dai-me confiança. Nossa, profundo. Então aqui ele também dá instrução, né? Que esse aqui é só um panorama do que nós fazemos com a nossa fé e, na verdade, a nossa falta dela, e que precisamos fortalecê-la. E que agora, do segundo capítulo em diante, vai começar um ensinamento profundo sobre a fé. E o capítulo 2 é a natureza e qualidades da confiança, que vai ficar para uma próxima leitura, mas esse primeiro capítulo já foi profundíssimo, já nos leva a refletir, né? Como é que tá a nossa confiança, a parar e meditar um pouco nos desafios que a gente passou até aqui, como a gente lidou com eles, em quais deles, se não todos, se nos faltou a real confiança e se nos faltou quais foram os sentimentos que nós tivemos e principalmente como que nós vamos buscar no Pai, orar a Ele, pedir a Ele para que Ele instale essa confiança na gente e a partir de hoje a gente já consiga identificar quando as tribulações do dia a dia acontecem, as adversidades elas chegam, como nós temos reagido. E deixando aqui com vocês o meu breve testemunho, eu tô há uns dias já nessa meditação sobre confiança e nem foi nesse livro porque eu acredito que Deus ele prepara todas as coisas e esse livro ele tá alguns dias olhando para mim, mas o pai ele já tem conversado comigo a respeito da confiança e algumas das questões já vem exatamente isso falando ao meu coração. Teve um dia que foi muito incrível e teve o outro dia que parece que, gente, foi o oposto, sabe? Tipo, tudo desabou. E tudo que eu pedi para Deus é me mostra, dai-me o meu coração. Ele tem essa natureza que ele quer trazer a angústia de volta. Ele quer trazer o desespero, ele quer trazer a preocupação. Mas isso não me pertence. Eu estou com o Senhor. Então me mostra como passar por isso. Eu confio, eu sei que é uma fase, eu sei que é um momento. Eu sei que o Senhor tem um propósito por trás de todas as coisas, inclusive por esse dia aqui que foi dificultoso. E eu sei que atrás dessas dificuldades tem coisas grandiosas, eu não sei agora, mas eu sei que quando tudo estiver resolvido vai fazer sentido. Então, dai-me confiança, dai-me segurança, dai-me a certeza de que quando chegar ali na frente, eu vou te agradecer pelo que está acontecendo agora. E tira essa angústia do meu peito, me perdoa por ser tão falha. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu quero confiar 100% no Senhor, confiar plenamente. Trabalha no meu coração, entra na minha mente, limpa isso que não é de ti. Isso não é seu. Coloque em mim só o que vem de ti. Eu quero viver uma vida alinhada com as suas vontades, com os seus propósitos. Sempre ter a certeza, independente do que está acontecendo, de que nós vamos passar. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Me purifica. Inclusive hoje, o devocional de hoje falava exatamente sobre isso, sobre purificar o nosso interior, limpar-nos de todos os pecados, tirar da gente, ir tirando, tirando, porque Deus sabe que nós somos muito pecadores, muito, é a nossa natureza pecar. E que a gente, como disse aqui também, a gente tem que estar disposto a se converter e de fato não querer mais ficar repetindo. Pode ser que tem vezes que a gente caia sim, mas é admitir, pedir ajuda. Eu não quero cair tantas vezes até o dia que eu não vou cair mais. Me ajuda a sair disso, por favor. Eu estou disposta. O que eu tenho que fazer? Me mostra, me usa.
Eis-me aqui, me leva para o caminho do Senhor. Então, quando a gente direciona assim, ele vai ajudando, sabe? E não é num passe de mágica, porque é um processo, mas eu venho trabalhando a questão da confiança. E detalhe, todo o trabalhar em Deus, no caminho dele, vai ser algo para sempre. É perpétuo. É para sempre, seja aqui, seja depois, sempre vai ser um trabalhar para sempre no caminho de Deus, até a gente se encontrar com Ele. Sabe por quê? Porque a nossa natureza é de pecar, a nossa natureza é de errar. Você pode fazer 20 anos, quantos fiéis aí, 25 anos servindo, por algum motivo, algum momento de fraqueza, se desvia e joga tudo pro alto, porque essa é a nossa natureza. Então, pedir para Ele sempre fortalecer e todos os dias pedir a confiança, todos os dias pedir a certeza, todos os dias pedir o auxílio dele, todos. Não chegue ao ponto da confiança, ao ponto de ficar desleixado, de deixar para lá, de esquecer, de falar agora eu já me abasteceu o suficiente de confiança e eu não preciso mais ler a Bíblia todos os dias. Eu não preciso buscar ao Pai todos os dias, eu não preciso orar todos os dias, eu não preciso agradecer todos os dias. Não, isso nunca vai acontecer. Sempre, por mais abastecido que você esteja, porque você vai ver que quanto mais abastecido você está e quanto mais você confia, a sua alma ela necessita da oração. E fica muito natural, né? Então, se algum dia a gente notar que não está natural e a gente sentiu que não orou e deu uma esfriadinha, recorre na hora. Eu não sei o que está acontecendo hoje, mas eu quero orar. A minha vida é de oração, a minha vida é de entrega, a minha vida é para ti. Não me deixe esfriar nenhum dia dessa vida, nenhum dia. Enquanto eu respirar, eu vou te buscar. Então, que sejamos assim, estejamos na busca da confiança e quando a gente alcançar, que a gente ajude outras pessoas também a conquistá-la. E assim a gente vai aumentando o ministério, nosso ministério, né? O ministério que Deus quer para as nossas vidas, a promessa dele pra gente e que a gente discipule, né? Porque é isso que ele quer, que a gente propague os ensinamentos dele, o amor, o carinho, que a gente leve a palavra adiante. É isso, bem-vindos ao a nossa primeira leitura. Eu espero que vocês tenham gostado e eu prometo que as entonações, as palavras, tudo vai melhorar, tá? Porque é aquela história, né? A prática leva à perfeição. Essa foi a primeira, mas acredito que deu para entender um pouco sobre a história e façam aí os seus insights. Peguem papel e caneta, anotem, é super importante que a gente escreva, passe para o papel todas as ideias que surgem na nossa cabeça, todos os aprendizados que a gente tem. É super importante para o nosso aprendizado que a gente escreva, tá? E não vale no computador. É sempre à mão, é sempre escrevendo mesmo, papel e caneta, papel e caneta, papel e lápis, mas assim, sempre escrever. De preferência para estudos, tenha um caderno só seu. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no seu coração e coloca aí no comentário. Só me deixa saber se você gostou dessa leitura e se você já tá ansioso para o próximo capítulo, porque eu já tô. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Que Deus te ilumine, te abençoe, te guie. E com certeza essa leitura vai ser tão edificante para você quanto está sendo para mim. Que Deus cuide do seu coração. Um beijo imenso.